Atenção porque vai começar a aula de artes. E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer para mais uma aula com vocês, aqui do nono ano, a aula de número 5. Então, vamos lá, né? Primeiro vamos para a hora da correção da atividade da aula anterior, que foi a aula 4. Então vamos lá. Primeiro, marque um X na alternativa que melhor corresponde com a aula explicada. Um dos principais elementos que caracterizaram a Jovem Guarda no Brasil foi, se você marcou a letra B, a junção entre a influência do rock and roll e a difusão televisiva do movimento, está correto, tá? Porque praticamente a Jovem Guarda teve os seus elementos, suas influências ali musicais dentro do rock and roll, com o surgimento de bandas da Europa, né, bandas britânicas, que é uma banda de rock, né, que está lá na foto, vocês podem observar aí na foto, que é o The Beatles. Na segunda questão, está dizendo o seguinte: identifique a imagem e marque a alternativa certa. Qual programa televisivo de repercussão musical da atualidade? Se você marcou a letra C, The Voice Brasil, está certo, né? De acordo com a figura do lado, é um programa televisivo da atualidade, da TV Globo. Terceiro, observe atentamente as diferentes opções logo abaixo e responda. A televisão começou a se popularizar em meados da década de 60, influenciando na música. Nesta época, a TV Record organizou o Festival de Música Popular Brasileira. Nestes festivais foram lançados quais os artistas? Se você marcou a letra A, Milton Nascimento, a grande Elis Regina, o grande artista Chico Buarque, de Holanda, o Caetano Veloso e também, por último, o Gilberto Gil. Está correto, viu? Então, essa é a alternativa correta da questão de número 3. Vamos lá, vamos dar sequência. 4. Encontre a opção correta observando as seguintes alternativas. O programa Amigos foi exibido anos atrás na TV Globo. Quais as duplas sertanejas conhecidas que participavam do programa na época? Se você marcou a letra C, Leandro e Leonardo, que foi uma dupla que fez muito sucesso também na época, Zezé de Camargo e Luciano, que foi outra dupla também, e o Chitãozinho e Chororó. Então, está certo, tá bom? A alternativa está certa, está corretíssima, a letra C. E o quinto e último, de acordo com a aula, localize a alternativa verdadeira. Qual foi o primeiro vencedor do programa Superstar da TV Globo? Se você optou pela letra D, Banda Malta, está correto, tá bom? E agora vamos para a nossa aula, a aula de hoje, que é sobre a música popular brasileira ao longo do tempo. Nesta aula, iremos abordar a origem da música popular brasileira até os dias de hoje. Aqui vocês podem observar as imagens de alguns representantes da MPB. Quais são eles? O Djavan, que está na figura acima, vocês podem observar. O Chico Buarque,
o Gilberto Gil, o Caetano Veloso, que também foi um dos grandes representantes do MPB, e por último, o nosso Milton Nascimento, que foi um dos grandes responsáveis pelo movimento e que teve aquela grande e famosa música, né? Amigo, né? Amigo é coisa para se guardar. Que o nome da música não é amigo, né? Mas tem a ver com a amizade, tem a ver com amigo, então é bem legal isso. Então esses foram alguns dos representantes da MPB. Não quer dizer que são os representantes, mas foram alguns dos representantes. Mas antes da MPB existia um gênero musical aí que teve uma forte influência para o surgimento da MPB. E que gênero musical foi esse? Foi a bossa nova. Não sei se vocês já ouviram falar ou se alguém da família, né, já ouviu falar, né, ou tem algo para contar para vocês, mas a bossa nova foi um gênero que fazia muito sucesso na época e que fez parte antes de surgir a MPB que nós conhecemos hoje. Os músicos importantes da bossa nova, que foi o movimento que aconteceu antes da MPB, foram eles: João Gilberto, este que você está observando aí na foto abaixo, o Tom Jobim, o Vinícius de Moraes, que até ele é responsável por Que Seja Eterno Enquanto Dure, o Soneto da Fidelidade e tudo mais, o Toquinho, que até hoje, né, tá aí produzindo música, dando a oportunidade de outras pessoas conhecerem a música de verdade e tudo mais, e que está sendo um dos grandes representantes para não deixar a música de verdade morrer. A Elis Regina, que vocês podem observar na figura ao lado, né? Ela também foi uma das grandes representantes da Bossa Nova, e que foram figuras essenciais e alguns que continuam sendo, né? Como é o caso do Toquinho, para o desenvolvimento do estilo musical, tá bom? E outra informação importante, a Bossa Nova, ela foi um movimento que surgiu no final dos anos 50. Então, teve muita influência aí do samba carioca, teve influência do jazz norte-americano, tá bom? Então, a bossa nova brasileira vem aí através de influências de outros elementos aí musicais. E agora, finalmente, vamos para a MPB, né? Que é a música popular brasileira, conhecida como MPB, surgiu durante o regime militar no Brasil, na década de 60, e como uma nova opção de estilo musical, logo após a bossa nova. Então eu falei antes da bossa nova, né, que foi o estilo que aconteceu antes. E depois é que surgiu a MPB, que é a música popular brasileira. Ela reflete a reunião de ritmos e movimentos musicais já presentes no país, trazendo um novo conceito de música nacional. Pelo público também ter sido composto em sua maioria por estudantes e intelectuais, o gênero ficou conhecido como música da universidade. Mas por que música da universidade? Porque a maioria dos jovens que curtiam a MPB eram jovens universitários, jovens recém-formados, que saíam das universidades, né, que tinham talento artístico e que mostravam musicalidade, né? Eram jovens intelectuais e que passavam sempre uma mensagem para as pessoas, usavam aquelas figuras de linguagem da língua portuguesa. Quando você diz uma palavrinha, às vezes quer dizer outra palavra, entendeu? Por exemplo, a palavra cálice, do Chico Buarque, que você não sabe se ele está querendo falar de calar a boca, né? Ou de cálice mesmo, aquela taça que você toma. Então, eram jovens estudantes universitários que estavam adquirindo essa habilidade artística aí, usando figuras de linguagem, enfim, eram grandes intelectuais da época. Então vamos lá, vamos citar alguns exemplos alguns dos representantes da MPB.
O primeiro é o Gilberto Gil. O segundo é o nosso grande representante aí, o Caetano Veloso. E por último, o grande Chico Buarque, que fez parte aí de um dos momentos também turbulentos aí da história brasileira. Agora vamos dar sequência aí com o movimento que surgiu dentro da MPB. E que movimento foi esse? É o tropicalismo. Inconformados com a situação, os artistas que pertenciam à música popular brasileira na época do regime militar, eles passaram a expor nas suas composições a revolta que sentiam pela situação do país. Eu não sei se vocês sabem desse momento, né? Diante das aulas de história que vocês já têm estudado, né? Ou se está vendo pela primeira vez esse assunto, o Brasil ele passou por um momento turbulento na história, né? Que é o regime militar de 64 e tal. Embora muitas pessoas falam ditadura, né? Mas enfim, existem certos questionamentos e ia gerar uma polêmica se eu fosse muito a fundo nesse assunto. Mas surge dentro da MPB outros movimentos musicais aí vinculados como o tropicalismo, que foi um movimento de revolta dentro do movimento MPB, que eles se revoltaram contra os militares da época. Até porque existia aquela censura, né, de você falar palavras que falassem mal do governo militar e essas coisas assim. E eles usavam muitas essas figuras de linguagem. Aí o tropicalismo fala basicamente disso, é uma revolta contra esse movimento, contra esse regime militar. Então, os principais artistas do movimento tropicalista, né, vocês podem observar aí nas fotografias e que já foi falado anteriormente no slide, tá bom? Eles clamavam em suas músicas por liberdade, que atraía ainda mais a atenção dos militares, ou seja, chamavam a atenção dos caras e era aquela confusão toda, mas enfim, esse foi o movimento tropicalismo da época. Com o decorrer do tempo, na trajetória da MPB, outros estilos musicais, outros gêneros musicais começaram a introduzir o gênero da MPB em suas letras. E existiu alguns dos principais representantes dessa época, porque no decorrer do tempo, quando foi por volta dos anos 80, surgiu uma popularização do pop e rock na MPB. Aí vocês podem observar alguns nomes dessas pessoas representantes, né? A Baby Consuelo, que ela representando aí pelo cabelo diferente dela, usando um chapéuzinho aí, super estilosa. O Pepeu Gomes, né, na sua guitarra aí, fazendo um som bem bacana, usando o pop rock e a sua MPB. A Rita Lee, de cabelo vermelho, ela que tinha as ideias aí revolucionárias também, utilizando a MPB dentro do rock. O Grande Lobão, né, que fez parte aí de grandes bandas aí. E o Cazuza, né, que é aquele cara lá que queria revolucionar a música da MPB. Ele era um poeta praticamente, né, utilizava as letras de forma poética. Era o poeta do rock nacional, entre outras tantas personalidades que foram destaque nesse período mágico, que foram os anos 80. Né? Se eu fosse citar o nome aqui, ia passar o dia todo e não é isso a intenção. Então, ó, finalmente, né, agora, falando do cotidiano, dos dias atuais, da velha à nova MPB. A gente sabe que o tempo passa para todo mundo, né? Que o tempo é algo que não tem como você controlar, então aquela época lá da MPB, daqueles grandes artistas lá, do Chico Buarque, enfim, de outros ícones lá, eles estão velhos, né, e estão dando passagem para novas estrelas da MPB. E hoje, outra geração de artistas leva o nome da nova MPB. Quais são eles? Né? Vocês podem observar nessa primeira fotografia o Thiago York, junto com a Maria Gadu.
O Thiago York, né, com aquela música lá no Eu Amei Te Ver, Eu Amei Te Ver. E a Maria Gadu, com aquela Chimbalaie, da música dela, né? A música popular brasileira segue tendo nomes importantes e fazendo barulho em festivais afora, tá bom? Então, além disso, o cenário musical mudou como um todo. É impossível ignorar a ascensão de gêneros como o funk, o rap, o sertanejo universitário, por exemplo, nos dias atuais. Então, além da nova MPB que está surgindo aí, com um dos principais representantes que estão sendo mostrados aí nas fotos, né? A Clarice Falcão, ela de amarelo, a, a Ana Vitória, que vocês podem observar, né? As duas ali, a dupla de mulheres ali, e a Banda do Mar, que vocês podem observar na última fotografia, mostrando os três representantes da banda ali. Então, essa é a nova MPB, praticamente com esses artistas e também com outros estilos musicais que fazem parte da atualidade, né, como o funk, como o rap, o sertanejo universitário e música eletrônica, enfim. Outros gêneros estão aí nascendo, surgindo aí diante desse mundo aí e introduzindo a MPB em seus gêneros musicais. Então, para você ver que a música popular brasileira não tem limite e que sempre está fazendo parte. E quais são os rumos da música popular brasileira, né? Praticamente foi o que eu acabei de falar, né? A música popular brasileira não tem limite. Então, tanto ela pode fazer parte de uma música calma, como também de uma música pesada e como a grande Rita Lee, como eu acabei de citar lá no slide anterior, dos anos 80. Aí, sendo assim, podemos observar que, pelo menos no momento atual, a musicalidade brasileira se reproduz e renova em grande parte através dos meios eletrônicos e da valorização da palavra falada. Aí com o avanço tecnológico, com os meios de comunicação e tudo mais, muitos aplicativos de música estão espalhando, né, tanto música popular brasileira como outros gêneros musicais. Coisa que até então era algo que jamais eu iria imaginar. Poxa, minha música sendo espalhada rapidamente, de uma forma tão gigantesca que eu jamais iria, em fração de segundos, a minha música já está rolando ali, uma grande quantidade de pessoas espalhadas pelo mundo ouvindo aquela minha música através de um aplicativo de celular. Quem iria imaginar, né? Então, a música popular brasileira tem a sua divulgação tecnológica aí. E tem o grande Jorge Versilo, que vocês podem observar ali na figura 3, que eu não tinha citado anteriormente, né? Ele também faz parte da música popular brasileira. E outros ícones aí que vocês podem reconhecer aí através das imagens. Beleza, pessoal? Então essa foi a aula de hoje, beleza? Recapitulando, né? Falamos da música popular brasileira ao longo do tempo, falamos da Bossa Nova, a sua origem, né? Ela que foi antes da MPB, ela foi muito importante para a MPB pegar seus elementos. Citamos o tropicalismo, que foi um momento de revolta contra o governo dos militares. Falamos da MPB no rock, da velha e nova MPB, né? Existe até uma polêmica quanto a essa palavra velha e nova, né? Porque não quer dizer que é antiga a MPB. É um movimento que fez história na sua época e tudo mais, teve suas letras, que falava daqueles momentos ali turbulentos, aquelas crises e tudo mais. E hoje estamos inseridos em outro contexto histórico, né, que é o contexto da atualidade. Então, já é outros temas, outras coisas que a gente pode abordar em letras e tudo mais. E os rumos da música popular brasileira, que esse foi a parte que finalizamos a nossa aula, né, que são os meios tecnológicos, os avanços tecnológicos que podemos observar dentro do movimento. Essas são as referências para a realização do material, né, as fontes de pesquisa, vocês quiserem dar uma olhada aí, pesquisem. E tem muito material aí, riquíssimo aí, para vocês conhecerem mais,
entenderem mais. E é isso. Finalizamos mais uma aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e valeu, pessoal. Fui!